Olá, começa agora mais uma Lesp Conecta e eu quero saber como você tem se alimentado. Essa é uma questão que preocupa muitas pessoas das mais diversas idades e justamente para nos ajudar e nos dar dicas para manter uma alimentação mais saudável, eu recebo hoje a doutora Lara Natassi, que é integrante da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Bem-vinda, doutora Lara! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, Amanda. Doutora Lara, nesse período de quarentena, as pessoas têm comentado que estão comendo mais bolos, doces, pães, enfim, esses alimentos que são saborosos, mas que a gente sabe que não são lá muito saudáveis. Gostaria que você explicasse para a gente qual é o impacto que o consumo de açúcar, gordura e sódio tem no nosso organismo. Bom, o primeiro impacto que pode acontecer quando a gente se excede na alimentação é o ganho de peso, né? Então é comum e a gente tem observado muito as pessoas reclamando que ganharam um pouquinho de peso na quarentena. Não é só relacionado à alimentação, também está relacionado à diminuição da atividade física, a dificuldades com sono, mas certamente você consumir mais açúcar, mais gordura, mais alimentos ricos nesses nutrientes com mais frequência e agora com exagero, vai causar um ganho de peso. Então, essa é a primeira consequência que pode acontecer, aumento de peso. Com o tempo, se isso se torna constante, a gente sabe que o fato da gente ficar em isolamento social, a gente achou que ia ser por pouco tempo, mas está se estendendo um pouco, né? Então, esse ganho de peso contínuo, ele pode trazer mais consequências ruins. A gente sabe que o acúmulo de gordura no corpo, por exemplo, está mais relacionado com alguns problemas de saúde, né? Doenças cardiovasculares, né? O aumento da pressão arterial, o próprio diabetes, até alguns tipos de cânceres estão relacionados com acúmulo maior de gordura no corpo, problemas ortopédicos, fora os problemas emocionais também, além dos estéticos, né? Então é importante a gente tentar compensar isso de alguma forma, né? Tentar evitar esse ganho de peso relacionado ao excesso alimentar, né? Que está sendo comum agora, para ver se a gente consegue minimizar essas consequências ruins. Doutora Lara, você citou essa questão do ganho de peso e algumas pessoas realmente vêm comentando, né, que durante essa pandemia ganharam alguns quilinhos, mas quais são os outros sinais que o nosso corpo pode dar de que a alimentação não está adequada ou não está suprindo as necessidades? Quais são os sinais que podem servir de alerta para repensar os hábitos alimentares ou até mesmo para procurar a ajuda de um profissional? Bom, a gente falou do ganho de peso, que é um dos sinais, né? Mas muitas vezes, mesmo com excesso de alimentação, quando a gente come mais do que precisaria, a gente optando por alimentos mais ricos em açúcar, em gordura, muitas vezes a gente não consome quantidades suficientes de alguns nutrientes importantes para o bom funcionamento do corpo, como, por exemplo, vitaminas e minerais, né? E quando a gente não consome o que a gente precisa, tem algumas outras consequências, além de variações de peso. Uma delas é a falta de disposição, né? Falta de ânimo, sabe? De performance no trabalho, nos estudos. Então, quando a gente percebe que a gente está num ritmo um pouco mais lento, que a gente não está muito disposto, pode ser que esteja faltando algum nutriente aí importante para o organismo funcionar direito. Então, isso pode ser um alerta, né? Tem outras consequências ruins, né? Variação no humor, variação, por exemplo, no ritmo de sono, diminuição da imunidade, que a gente não pode deixar acontecer nessa época. Então, são vários os sintomas aí de que a alimentação não está boa. Às vezes, o intestino não funcionar direito, pode ser falta de fibras, por exemplo, falta de alguns nutrientes também. Então, o organismo nos dá sinais. Né? Então, qualquer ritmo diferente que a gente observe no nosso corpo, no nosso bem-estar, a gente tem que estar atento, porque essas variações ocorrem e muitas vezes estão relacionadas com a alimentação. Você falou dessa questão da imunidade e diante da pandemia e de todo esse momento que nós estamos enfrentando, muito tem se falado sobre como a alimentação pode contribuir para uma imunidade melhor ou até para que o corpo possa combater de forma mais eficaz algumas doenças. Isso de fato pode ter algum impacto? As pessoas que têm uma alimentação mais equilibrada podem ter uma resistência melhor a determinadas doenças ou até uma imunidade maior?
Sim, pode sim. Vamos primeiro esclarecer uma coisa que está aparecendo muito produto milagroso também, né? Então, o que a gente tem que deixar claro é que não existe um alimento ou um suplemento ou um produto que vá fazer com que você deixe de ficar doente, né? E nem vai curar doenças. Por outro lado, a alimentação equilibrada, ela vai prover todos os nutrientes que o corpo precisa para funcionar direito e também para o nosso sistema imunológico funcionar direito. A gente defende o nosso organismo, nosso sistema imunológico nos defende de várias formas. Uma delas é a barreira física ou química, que a própria nossa pele já é um exemplo de barreira para a entrada de micro-organismos. O nosso sistema digestivo também, o muco, o nosso intestino também é um sistema de defesa. Além disso, existem aquelas células que a gente chama de fagocitar, que comem o invasor e destroem o micro-organismo invasor, né? E existem aquelas células também que produzem anticorpos. Por que eu estou falando isso? Todo esse sistema depende de de um bom equilíbrio e de nutrientes, né? De células que vão depender de nutrientes. Se a gente tiver uma alimentação equilibrada, se a gente trouxer todos esses nutrientes para o nosso organismo, ele vai funcionar direito. Se faltar nutriente, pode ser que algum desses sistemas não funcione direito. E aí é uma alimentação equilibrada que vai trazer. A gente sabe que tem alguns nutrientes que são mais estudados, como por exemplo a vitamina C, o zinco, a vitamina D, a vitamina A, as do complexo B, o selênio. Então, são um conjunto de nutrientes e de alimentos que vão ajudar. As proteínas também, por exemplo, as nossas células são formadas de proteínas, as fibras que garantem um bom funcionamento intestinal e também os probióticos, né, que são aquelas substâncias presentes nos iogurtes, nos leites fermentados, que garantem também uma boa flora intestinal. Então, todo esse sistema vai depender de um equilíbrio da alimentação. Por isso que é importante também, nessa época, não fazer nenhuma restrição alimentar severa. É complicado porque muita gente acha que engordou e quer fechar a boca, né? Ou quer diminuir muito a alimentação para compensar esse ganho de peso, mas isso não é legal porque a gente tem que consumir de tudo. Então, proteínas, né, que vão fazer a formação das células do nosso sistema imunológico, os carboidratos mais ricos em fibras de preferências, porque vão ser nutrientes importantes aí para a gente poder garantir um bom funcionamento intestinal, um bom funcionamento do corpo, verduras, legumes e frutas, que são ricos em vitaminas, em minerais e também em fibras, em compostos bioativos, antioxidantes, que também garantem boa defesa do corpo, boas gorduras, como por exemplo o ômega 3 presente na sardinha, na linhaça, na chia. Então é o equilíbrio dessa alimentação que vai garantir todos os nutrientes que a gente precisa. A gente não pode esquecer de se hidratar bem, porque um organismo pouco hidratado tem dificuldades aí para realizar todas as suas reações, então a gente precisa tomar bastante líquidos. Para isso, a gente pode até orientar as pessoas a prestarem atenção na cor e no odor da sua urina, porque quando a urina fica mais concentrada durante o dia, com cheiro mais forte e com uma cor um pouco mais forte, é sinal de que a gente precisa tomar água, porque a gente está reabsorvendo água da urina, das fezes e tudo mais, né? Então, quando o intestino também está preso, é um dos sinais. Então, é importante esse conjunto todo, né? Aí a gente vai falar quais são as recomendações, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda um mínimo de 400 gramas de verduras, legumes e frutas ao dia, sabia, Amanda? Você sabe qual que é a média de consumo do brasileiro? Menos do que a Quanto, metade do doutora? que Abaixo, isso. né? Em torno de 156 gramas, a gente consome muito pouco. Então, esse que é o problema. A gente tem muito que trabalhar na nossa alimentação para ver se a gente consegue ingerir o mínimo de nutrientes recomendado para a gente conseguir uma boa defesa, uma boa prevenção de doenças no nosso corpo, né? Aí a gente vai ter garantido o nosso bem-estar, né? E a prevenção de qualquer problema de saúde. Doutora, a gente sabe que o ideal é ter uma alimentação mais balanceada, incluir frutas, legumes, verduras, mas no dia a dia, muita gente não consegue e acaba optando por refeições mais rápidas, que nem sempre são as mais saudáveis. Então, assim, de forma prática, para quem está nos acompanhando, o que é ideal, o que precisa estar presente na nossa alimentação no dia a dia para que ela seja saudável e também possa suprir todas as necessidades do nosso organismo? Bom, como eu falei, em 400 gramas de verduras, legumes e frutas ao dia, às vezes fica difícil da gente quantificar isso na prática, né?
Eu gosto de fazer uma orientação para refeições principais, por exemplo, a gente tentar preencher metade do prato, do nosso prato, com verduras e legumes e colocar pelo menos 3 cores diferentes nesse prato. Eu posso mostrar uma foto para vocês aqui? Eu trouxe aqui uma ilustração Claro. de como que deve ser o prato equilibrado. Eu espero que a gente consiga colocar isso aqui para vocês verem. Vocês viram que metade do prato aqui está sendo de verduras e legumes, tá? A outra metade a gente divide entre o carboidrato para um quarto do prato e a proteína para o outro quarto do prato. Dessa forma, a gente consegue ter um prato equilibrado tanto no almoço quanto no jantar. Importante que a fonte de carboidrato seja de preferência rica em fibras, então a gente tem os cereais integrais ou os tubérculos como batata, batata doce, de preferência com casca, e as fontes de proteína serem magras. Para as pessoas que não consomem proteína de origem animal, a gente pode usar as proteínas de origem vegetal, como por exemplo as leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, que são a soja também, que são ótimas opções também. Então, fazendo prato assim no almoço e no jantar, para quem não janta a refeição e consome, por exemplo, um lanche, o carboidrato pode ser substituído por algum outro cereal integral, um pão integral, por exemplo. A salada ou o legume tem que estar presente, então a gente faz um sanduíche mais voltado para o natural. E a gente não deixa de colocar fontes de proteína, como por exemplo, um frango desfiado, um atum ralado, queijo magro. Então a gente tem 2 refeições aí garantidas. E aí a gente tem as refeições intermediárias e o café da manhã. Para essas refeições é sempre importante colocar pelo menos uma fruta, que aí a gente vai atingir, né, essa necessidade de frutas, verduras e legumes complementando com a fruta no café da manhã e nos intervalos. Além disso, fontes de proteína, que podem ser, por exemplo, laticínios, né, que aí são fontes de cálcio também, um mineral super importante para o organismo funcionar bem, né, e complementar com cereais também integrais, por exemplo, uma aveia, uma granola. Então, a gente tem várias refeições equilibradas. Agora, o que, que acontece? Muita gente está planejando mais as refeições porque está mais tempo em casa. Mas normalmente as pessoas planejam o almoço, né? Quando muito o almoço e o jantar. E deixam de planejar exatamente esses lanchinhos intermediários, que são os lanches onde é mais comum as pessoas cometerem excesso. E que elas comem, por exemplo, na frente do computador ou na frente da televisão. Então, vale a pena a gente começar a planejar um pouco mais esses lanches intermediários e usar os alimentos que a gente tem em casa mesmo, sabe? Para que isso não se torne também mais um estresse para a pessoa de ter que buscar alimentos fora ou que ela não tenha um custo a mais aí com a compra de alimentos. A gente pode usar os alimentos de época, por exemplo, quando a gente se refere a frutas, verduras e legumes, e deixar, por exemplo, frutas mais à vista em locais de grande circulação para estimular as pessoas de casa a comerem e pensar nesse planejamento desses lanches, para que a gente não caia na tentação de comer o que estiver perto, sabe? O que estiver mais acessível. Porque também aconteceu uma coisa, Amanda, com a pandemia, as pessoas começaram a estocar mais alimentos em casa. E aí, muitas vezes, esse estoque de alimentos, as pessoas deram preferência para aqueles alimentos que duram mais tempo na prateleira e que são mais ricos em gordura e em açúcar. E quando a gente não planeja os lanches intermediários, a gente vai exatamente para esses alimentos. E muitas vezes come em excesso. Doutora, você citou essa questão de que as pessoas estão estocando, né, das comidas de prateleira. É uma estratégia para tentar entender melhor o que está consumindo. Pode ser olhar os rótulos dos alimentos. E como é que a gente faz isso? Porque às vezes a gente olha o alimento, tem uma lista enorme de ingredientes, nomes que muitas vezes a gente não conhece ou não entende, né, por não ser um profissional da área. Então, como é que a gente pode olhar esses rótulos? O que é importante que a gente tenha atenção na hora de olhar um alimento que a gente comprou enlatado? Como é que a gente pode fazer isso para tentar também equilibrar a alimentação nessa parte? É complicado, né? Sobretudo porque os rótulos têm letras muito pequenas, né? E muitas vezes a gente precisa de uma lupa para conseguir enxergar o que está escrito neles. Mas uma dica simples, né? Porque a gente não pode passar 3, 4 horas no mercado muitas vezes, né? Uma dica simples é olhar a lista dos ingredientes. Normalmente, não, por legislação, essa lista tem que vir em ordem decrescente. Então, o ingrediente que aparece em primeiro lugar é aquele que está em maior quantidade. Então, já é um parâmetro para a gente poder se situar. Se eu olhei a lista dos ingredientes e vi
que um dos primeiros ingredientes é o açúcar ou é um tipo de gordura, isso quer dizer que esse alimento é muito rico nesse nutriente. Então, a gente vai evitar aqueles mais ricos em açúcar, em sal e em gordura. Isso é importante. Outra coisa que a gente pode fazer aí para comparar um alimento com outro, às vezes eu estou pegando um pão de forma e eu quero comparar com uma outra qualidade, uma outra marca de pão de forma, né? Eu posso olhar a tabela de composição, que é aquela tabela que tem os nutrientes por quantidades. Então, eu posso dar preferência para aquele pão que tem mais fibras, por exemplo. Então, eu vou olhar a quantidade de fibras por porção, porque é obrigatório ter a quantidade por porção de cada nutriente, e aí eu comparo um com o outro e posso dar preferência àquele que tem mais fibras, ou aquele que tem menos sódio, ou que tem menos açúcar. Então, eu posso fazer isso na hora que eu for olhar os alimentos. Então, tanto a lista dos ingredientes quanto a tabela de nutrientes, eles podem ser úteis aí para eu poder fazer as minhas melhores escolhas. E, assim, quando a gente vai no mercado, sempre prestar atenção para comprar muitos alimentos não, que são mais perecíveis mesmo, os alimentos que são mais naturais, então frutas, verduras e legumes. Eu até recomendo aos meus pacientes de começar a compra pelas frutas, verduras e legumes, para sobrar menos espaço no carrinho para aqueles alimentos mais ricos em gordura e em açúcar. É muito importante a gente olhar a composição dos sucos que a gente compra e das bebidas em geral, né? Porque a gente pode dar preferência para aqueles mais que não contêm açúcar, né? Para os integrais, por exemplo, para os pasteurizados que não têm açúcar de adição, porque aumentou muito o consumo de bebidas açucaradas no Brasil. Então, junto com esse aumento de peso, né, de excesso de peso na população, aumentou o consumo de produtos, de principalmente bebidas açucaradas. E principalmente nas crianças, isso está relacionado com o aumento do excesso de peso e da obesidade infantil, o consumo de bebidas açucaradas. Então, a gente tem que fazer atenção a isso mesmo. Doutora Lara, você falou de bebidas açucaradas e já me vem na mente o refrigerante, né? Que as crianças gostam e que nesse momento que elas estão em casa, muitas vezes passa a fazer parte da rotina, não só o refrigerante, mas o biscoito recheado, o salgadinho. Qual que é o impacto que isso tem no organismo da criança? E pode, de alguma forma, acabar também impactando o processo de desenvolvimento e a vida adulta? Ou então, acho que primeiro é importante a gente deixar claro que nada é proibido, né? Mas é importante que alguns tipos de alimentos não façam parte de uma rotina, né? Que não sejam, não tenham consumo frequente. Então, assim, esses alimentos que entregam mais açúcar ou mais gordura e que não entregam nutrientes, eles têm que ter um consumo ocasional, eles não devem fazer parte do dia a dia. Quando eles fazem parte do dia a dia, a gente tem como primeira consequência o aumento de peso e obesidade infantil. Então, a gente tem estudos recentes que avaliam isso e que falam que, por exemplo, de 3 para mais vezes por semana de consumo dessas bebidas açucaradas está positivamente relacionado com o aumento de peso e com obesidade infantil. Então, a gente pode deixar esses alimentos para algumas ocasiões especiais, mesmo porque muitas vezes eles tomam o lugar de um alimento mais nutritivo. E aí as consequências não vão ser só o ganho de peso, podem ser, por exemplo, um problema relacionado ao desenvolvimento e ao crescimento, como você mesma mencionou, Amanda, que é, por exemplo, falta de algum nutriente importante para o crescimento. Por exemplo, às vezes a criança substitui o consumo do leite ou do iogurte por uma bebida açucarada. E aí ela deixa de consumir o cálcio, por exemplo, que é um nutriente importante aí para o crescimento e para o desenvolvimento dela, que está presente nos laticínios, para consumir excesso de açúcar. Então é importante que isso seja um consumo ocasional, né, e que ele não substitua um alimento mais nutritivo. Isso tem que estar em mente, e aí em muitos casos é necessário realmente ter uma orientação individualizada para a alimentação da criança e que englobe a família inteira. Porque não adianta a gente fazer um tipo de alimentação para a criança e o resto da família consumir outras coisas. O ideal é que todo mundo entre junto nessa, principalmente agora que a gente tem mais pessoas consumindo os alimentos em casa juntos, mais refeições em família. Então, por que não aproveitar esse momento para melhorar o comportamento alimentar e para melhorar a relação com a comida da família inteira juntos, né? Tem estudos que avaliam que as famílias em que as pessoas comem bastante juntos, então as refeições em família geram um melhor comportamento alimentar e uma melhor ingestão de nutrientes, inclusive de verduras, legumes e frutas por toda a família.
Doutora, você citou que o melhor é não restringir totalmente, né? Então, assim, é difícil, a gente sabe que são alimentos atraentes, saborosos, mas que, assim, não fazem bem, né? Como é que a gente pode tentar balancear? Qual que é a frequência, por exemplo, que a gente pode tomar um refrigerante, comer um doce, ou até deixar a criança comer um salgadinho, um biscoito recheado? Isso é muito individual, sabe, Amanda? A gente não tem como falar isso sem avaliar individualmente a criança. Mas se a gente for olhar as recomendações atuais, se a gente consumir uma vez ao dia um desses alimentos e tiver uma alimentação no todo equilibrada, e se esse consumo não for exagerado, for em pouca quantidade, não tem nenhum problema, né? O mais importante é a gente garantir o que a criança precisa consumir para se desenvolver bem. Então, a gente tem que garantir uma boa ingestão de frutas, verduras e legumes, de fontes de cálcio, de fontes de proteína, de cereais integrais. E além disso, né, não tanto para a criança quanto para o adulto, a gente tem que garantir hábitos saudáveis de vida. Então, a movimentação do corpo é muito importante. Então, manter algum tipo de atividade física é uma ótima alternativa, principalmente agora que a gente está mais em casa e que a gente se movimenta menos, né? Porque a gente vai de um cômodo para outro, a gente não tem nem a caminhada na rua, nem nada disso. Então, se manter ativo, seja por exercícios que a gente vê nos aplicativos, seja os exercícios que a gente possa fazer em casa, uma guerra de travesseiros, uma amarelinha, pular corda, que seja qualquer coisa é importante, vai ajudar bastante. Ter uma boa qualidade e quantidade de sono. Teve uma pesquisa, a última pesquisa da Vigitel, durante a pandemia, que relatou que, por exemplo, quase 50% da população refere a algum problema com sono no período de pandemia. Às vezes por preocupação, por um pouco mais de ansiedade também, ou porque às vezes fica até tarde vendo televisão ou fazendo alguma outra atividade. O sono também interfere na saúde em geral, no bem-estar e no controle de peso. A gente sabe que privação de sono pode trazer mais descontrole na alimentação também. E a própria gestão do estresse, né? O nosso autocuidado, porque a gente já está passando por um período complicado aí no que diz respeito a estresse, ansiedade, preocupações. Então, se a gente puder ter alguma atividade que nos desestresse ou que nos traga algum tipo de autocuidado, é importante. Então, fazer tudo isso junto com uma alimentação equilibrada. Se a gente tiver esses hábitos todos saudáveis, uma vez que a gente coma um doce, ou um alimento mais rico em gordura, ou uma bebida açucarada de vez em quando, e se for um consumo pequeno, se for diário, que não substitua um alimento mais nutritivo, se a criança tiver com um bom estado nutricional, tudo vai depender, como eu falei, da avaliação individual, aí não vai ter tanto problema assim. O maior problema é quando esses alimentos substituem os alimentos mais ricos em nutrientes. Doutora, a gente está falando desse período em que algumas pessoas passaram a consumir mais doces, gorduras, mas a gente também tem as pessoas que querem manter a forma ou que querem perder aqueles quilinhos que acabaram ganhando durante esse período de isolamento social. E aí as pessoas, por conta própria, tiram alimentos, colocam alimentos na dieta. Qual que é o perigo, né, de fazer uma dieta sozinho, sem a orientação de um profissional? Isso pode causar algum tipo de prejuízo ao organismo? Sim, isso pode causar deficiência de nutrientes, isso pode causar diminuição da imunidade em função da deficiência de nutrientes. E o mais comum, Amanda, é causar o efeito sanfona, porque quando a gente faz uma restrição severa na nossa alimentação, é comum perder peso no curto prazo. Só que normalmente essa perda de peso, ela é em maior parte de massa magra, músculos e água. E a perda de gordura é muito pequena. E quando isso acontece, a gente vê resultado, então a pessoa emagrece, a gente vê resultado na balança, às vezes a gente vê resultado até nas roupas, só que a pessoa não consegue manter essa restrição por muito tempo, né? Porque normalmente é uma restrição severa, e quando ela resolve voltar à sua alimentação anterior, é muito comum voltar a ganhar peso. Esse ganho de peso normalmente é em gordura corporal, então existe uma mudança na composição corporal da pessoa, ela perde massa magra, quando volta a ganhar peso,
volta a ganhar gordura corporal, e o ruim desse caso é que quem gasta mais energia no nosso corpo é a massa muscular. Quando a gente perde massa muscular, que é parte da massa magra, a gente passa a gastar menos calorias e cada vez fica mais difícil manter e perder peso de novo. Então a gente entra num ciclo que eu chamo de ciclo da restrição alimentar crônica, né? Onde existe perda de peso em forma de massa magra, reganho de peso em forma de gordura e cada vez a pessoa ganha um pouquinho mais. Os estudos que avaliam esse tipo de estratégia para perda de peso dizem que no mínimo 80% das pessoas recuperam o peso perdido depois de 2 anos que fizeram uma dieta mais restritiva. Então é um tipo de estratégia que em médio e longo prazo realmente não funciona. E é isso que a gente tem que ter em mente, a pressa só vai atrapalhar o processo. O mais importante é a gente garantir uma perda de peso gradual e que seja perda de gordura corporal, para a gente não ter mais o risco de voltar a engordar. E para isso precisa de planejamento, precisa de orientação do nutricionista e precisa mudar todos esses hábitos que a gente falou: exercício, sono, gestão de estresse, a forma de comer, né? Que é o comer com mais consciência, né? Comer sem distrações, mastigar mais e tudo mais. Então isso tem que ser adaptado individualmente, para que realmente não ocorra o efeito sanfona, que é muito comum, infelizmente, né? Doutora, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância do acompanhamento médico, porque quando a dieta ela é feita por um médico, ela tem todo um estudo, tudo é pensado para que a pessoa, né, tenha suprida todas as suas necessidades. Então, gostaria que você falasse isso, alertasse as pessoas para o quanto é importante consultar o médico e seguir as orientações do profissional. Claro, o médico vai ser super importante nesse processo, porque ele vai acompanhar até os seus exames laboratoriais para ver se existe necessidade de alguma orientação a mais. E normalmente os médicos fazem a parte clínica, né? E eles encaminham para o nutricionista, que é o profissional que é o responsável por elaborar, junto com o cliente, a alimentação mesmo, um plano de alimentação que seja adaptado às necessidades da pessoa, às recomendações do médico, às condições que ela tem, às suas preferências. Então, é um plano alimentar individualizado. E aí, na consulta com o nutricionista, é possível acompanhar esse processo. Então, existem exames específicos, por exemplo, que medem a quantidade de gordura, de massa muscular, de água no corpo, e a gente consegue quantificar qual foi essa perda. Então, se uma pessoa veio em consulta com o nutricionista hoje, daqui a, sei lá, 20 dias ou 30 dias, eu posso reavaliar essa pessoa e verificar se realmente houve perda de gordura corporal, se a gente conseguiu manter a massa muscular, se tem alguma coisa mais que a gente pode fazer, como é que foi a aceitação dessa alimentação. Então, isso é muito importante. E, normalmente, o nutricionista acaba trabalhando em conjunto com o médico, porque o médico vai ver a parte clínica e o nutricionista vai ver toda a parte de alimentação mesmo, de acordo com necessidades e preferências individuais. Então, é super importante. Hoje os nutricionistas atendem por planos de saúde, então é acessível ter uma consulta com nutricionista. A gente vê nutricionistas também no SUS, por exemplo. Então, isso é possível de ser feito e é a melhor forma da gente poder acompanhar uma perda de peso para que não aconteça nem deficiência de nutrientes, para que não aconteça diminuição de imunidade e para que a pessoa não tenha chance de voltar a ganhar peso depois. Doutora, antes de terminar o nosso programa, gostaria que você passasse algumas dicas simples que podem ser aplicadas no nosso dia a dia para que as pessoas consigam manter uma alimentação saudável, para que isso se torne realmente um hábito. Claro, bom, eu vou começar com o consumo de vegetais, porque é a maior queixa das pessoas. Ah, mas eu não tenho hábito, eu não consigo colocar vegetais na minha alimentação. Vamos começar aos poucos, colocar os vegetais como ingredientes de alguma preparação, diferente de só colocar o vegetal cru ou cozido, né? Num omelete, por exemplo, numa torta, numa massa, misturado com arroz. Isso pode ser uma forma da gente começar a estimular o consumo de vegetais, né? Diminuir o consumo de gorduras vai ser importante. Agora, a gente falou muito sobre o que comer, né? Então, o que colocar no prato, como dividir esse prato, o que colocar no lanche. Mas é igualmente importante a forma como a gente come. Às vezes eu falo que como comer é tão importante quanto o que comer. Então, o comer sem distrações, sem a TV ligada, sem o celular do lado, prestando atenção
no momento de comer, montando uma mesa bonita, fazendo um ambiente agradável, comendo devagar, tentando usar os 5 sentidos na hora de comer, prestando muita atenção, isso aumenta o prazer na hora de comer, e comendo devagar, mastigando bem, a gente aumenta a nossa saciedade. Muitas vezes uma quantidade menor de alimento pode nos satisfazer. Então, tentar fazer essas alterações. Então, não só comer mais vegetais, diminuir a gordura, diminuir o açúcar, mas mudar a forma de comer. E pequenas mudanças já vão trazer grandes resultados se a gente conseguir manter essas mudanças. Então, o mais importante é pensar o que é possível fazer agora. Eu consigo trabalhar a forma de comer ou eu consigo trabalhar o que colocar no meu prato? Consigo aumentar a minha gestão de líquidos ou consigo aumentar exercícios físicos ou prestar mais atenção no meu sono? São tantas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde e a nossa alimentação em geral, que é muito importante a gente começar aos poucos com o que for mais fácil para a gente se sentir estimulado e motivado para continuar nesse caminho a uma vida mais saudável. Doutora Lara, muito obrigada pela participação. Foi uma aula de alimentação saudável. Eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muitas pessoas. Obrigada por participar do nosso Alesp Conecta. Eu que agradeço. Foi um prazer, Amanda. Muito obrigada. O Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Se você quiser ver os nossos programas, é só acessar o canal do YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!